o que acontece depois que a gente morre. Se você veio até esse vídeo achando que eu ia falar sobre vida após a morte, sinto lhe informar que esse não é o objetivo, e sim falar desse corpite material, essa carinha de bebê, o que acontece depois que vamos de arrasta pra cima. Então solta a vinheta! Pessoal, a verdade é que nós dividimos em fenômenos abióticos e fenômenos transformativos. São duas coisas que acontecem com o corpo após o óbito. E dentro dos fenômenos abióticos temos os imediatos e os consecutivos. Os fenômenos imediatos, eles chegam a ser até um pouco redundante. Por quê? Perda da consciência, perda da respiração, perda da sensibilidade, perda da circulação, cessação do tônus muscular, tudo isso é óbvio que um cadáver não vai ter, mas são classificados como os fenômenos imediatos. Dentro do consecutivos, que é um pouco mais interessante, o primeiro sinal é a desidratação, e aqui tem um sinal característico, que é o sinal de Sommer-Lacher. O que é isso? Quando nós morremos, não fechamos as pupilas direito, né? Então fica um espacinho entre esse espaço interpalpebral. E ali acontece uma desidratação e um sinal no olho, muito característico das primeiras horas de óbito. Depois da desidratação vem o esfriamento ou o algor, que é a perda da temperatura corporal. Isso é medido através da temperatura do reto e até a terceira hora perde-se meio grau por hora. E a partir da quarta hora perde-se 1 grau por hora até o equilíbrio com o ambiente. E depois vem o livor. O que é esse livor? É o acúmulo de sangue devido à pressão da gravidade. Então, dependendo de como a pessoa morreu, né, veio a óbito, fica essas marcas. Se ela se matou por um enforcamento, por exemplo, a gravidade vai puxar o sangue para as extremidades inferiores e também para as extremidades da mão. Se ela veio a óbito em decúbito dorsal, com as costas no chão, todo esse sangue vai para a parte costal mesmo, né? E nas primeiras horas esse livor ele pode ser mudado e a partir de 12 horas ele então se torna fixo. Também são fenômenos de rigidez, o corpo ele começa a endurecer porque não temos mais ATP e não temos mais contração muscular, não tem mais cálcio, então a troponina e a miosina elas vão ficar fixas. E começa da cabeça para a nuca, depois membros superiores, tronco, membro inferior e até a rigidez completa. E depois acontece o contrário, vamos perdendo essa rigidez e na mesma ordem, ok? Podem haver alguns espasmos onde as pessoas ficam com muito medo, mas também são raros, mas normais. E dentro dos fenômenos transformativos, temos os destrutivos, que vão realmente estar relacionados com a decomposição do cadáver, e fenômenos conservadores. Dentro dos destrutivos, vamos ter ali a autólise, que nada mais é que as próprias enzimas das nossas células, elas acabam se espalhando para o espaço extracelular e acontece então a digestão primária. Também temos a putrefação, aqui dividida em cromática, enfisematosa, colicoativa e esqueletização. Na fase cromática acontece o sinal que se chama mancha verde. Lá no seco, onde encontra-se as maiorias das bactérias anaeróbicas produtoras de pigmento, elas são as primeiras, né, então, a fazer esse processo de putrefação, e aparece uma mancha verde na fossa ilíaca direita, justamente no local onde se encontra o seco, que é a primeira porção do intestino grosso. Há aqui uma diferença com quando a pessoa morre afogada, porque esse sinal vai aparecer no tórax ao invés da fossa ilíaca direita. Depois vem o processo enfisematoso, que é a produção de gases, e esses gases começam a expandir o corpo da pessoa que veio a óbito e empurra as veias para a região mais superficial, aparecendo o sinal de Brouardel, que é a circulação póstuma de Brouardel, parecendo uma tatuagem mesmo, bem características, e dá para a gente medir o tempo de morte com esse sinal. Depois vem a fase colicoativa, que é a fase de liquefação do tecido. Então a pessoa começa a derreter, aparecem as moscas de larvas e insetos, e depois, pode ser semanas ou meses, aparece então a esqueletização sem sobra nenhuma,
de tecidos moles, tá? Os fenômenos conservadores também são muito interessantes e divulgados aí no meio da internet como curiosidades. O primeiro, a mumificação, que acontece por um processo de altas temperaturas, uma desidratação severa com ventilação. Então o corpo ele perde essa água, ele perde, fica totalmente desidratado e acaba sendo conservado. Saiu até uma notícia esse ano sobre um velejador que foi encontrado no mar dentro de uma competição e ele estava lá mumificado devido à salinidade da água, altas temperaturas, né, e o processo próprio de ventilação acaba conservando o corpo. Depois nós temos a saponificação com crianças e até mesmo pessoas mais obesas, onde essa gordura, essa massa gorda mesmo, se transforma em sabão e é preciso ter um ambiente mais úmido. Pode ser copa de árvores ou beiras de leitos de rio, que é o que mais acontece. Após, então, temos também o processo de calcificação e foi notícias nacional sobre uma idosa que tinha um bebê calcificado dentro do útero e ficou por mais de 40 anos. É um processo que acontece pelas próprias células do organismo que vai depositando cálcio. Temos também a corificação, que parece uma mumificação superficial e ainda não é bem compreendida como ela acontece, mas parece ter evidências de estar relacionado com zinco. Então, os cadáveres que foram achados nesse estado de conservação, às vezes estavam em urnas de zinco, tá? Temos também o congelamento, que é o que a gente conhece, né, lá da Antártida, do Polo Norte e Polo Sul, que são ambientes mais frios e eles preservam realmente o material orgânico. E aí, então, a gente pode montar agora a nossa linha do tempo, que é o que interessa para esse vídeo. Então, na primeira e na segunda hora acontece o início da rigidez da cabeça e nuca e também o início do livor, lembrando que ele não vai ser fixo, então ele é sensível à digitopressão, se você apertar acaba mudando o estado do livor. De 1 a 3 horas aparece o sinal de Sommer-Lacher, que é aquela desidratação ocular. A partir da quarta hora de óbito aparece a rigidez dos membros superiores, né, entre 2 a 4 horas. Depois, rigidez de tronco e membros inferiores, ali entre 6 e 8 horas. Com 12 horas, o livor já está fixo. Então, o pessoal que faz a biópsia ali, né, o pessoal da Polícia Civil, o médico legal, ele vai lá, ele consegue verificar quantas horas o corpo já está em óbito. Se o livor estiver fixo, já sabe que é mais de 12 horas. Entre 18 e 36 horas aparece essa mancha verde, né, a fase cromática da putrefação, que pode durar entre 18 a 36 horas, também lembrando dos afogados. Maior de 24 horas há o início da putrefação, e 36 horas cessa a mobilidade dos espermatozoides, que já é um exame que você pode fazer laboratorial. De 36 a 48 horas nós vamos ter a circulação póstuma de Broussard-Wardell, que é aquela tatuagem das veias que os gases empurram para a parte superficial da pele. De 3 a 5 dias, essa mancha verde que se iniciou na fossa ilíaca direita, ela acaba se espalhando pelo corpo. De 3 a 35 dias, acontecem os cristais no sangue putrefeitos, que também é outro exame laboratorial que o médico legista pode estar realizando no corpo, né? E entre 15 dias acontece a fase colicoativa, que é aquela liquefação dos tecidos moles, a presença de moscas, né? E aquele odor desagradável. E de 3 a 5 anos acontecem a esqueletização completa. Se você gostou desse vídeo, já clica no curtir, já se inscreve no canal, que eu estou sempre trazendo para vocês novidades, tanto na área de curiosidade médica, como também em como melhorar o seu estudo. Valeu, pessoal! Até a próxima!